Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente continuando aqui então estudando esse livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, esse livro que a gente já trouxe como base para os nossos 21 dias de pensamento próspero, onde a gente se determinou, como vocês sabem, a ficar como os observadores conscientes da nossa mente, não deixando pensamentos negativos se instalarem, porque ela garante que se a gente mantiver pensamento próspero, é possível transformar uma vida de falta e escassez em uma vida de prosperidade plena em todos os setores. Mas ela diz que há que se fazer o que ela está, há que se colocar em prática essas leis dinâmicas que ela está dando aqui, que ela está ensinando aqui. Porque ela diz que há pó de ouro no ar para mim e para você, e que se a gente tiver esses pensamentos prósperos, deliberadamente e decididamente, a gente pode começar a assimilar esse pó de ouro. E a partir de agora, então, a gente pode começar a experienciar os resultados dourados. E ela disse lá no primeiro vídeo de introdução dessa segunda parte do livro, que é essa que a gente está fazendo agora nessa série, que durante o tempo que esse livro estava vindo a matéria, estava se materializando, ele já começou a mudar a vida de muita gente. O dinamismo dele já trouxe prosperidade para as duas secretárias dela, para a empregada dela, para o editor dela e para ela própria. E depois ela contou também aí nesses vídeos anteriores aquela prosperidade que foi também relatada pelos leitores. Como nós, né? Então vamos entrar aí nessa onda de prosperidade que atinge as pessoas que têm algum contato com esse livro, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês agora o capítulo 13, que é a lei da oração. Nestes tempos modernos, ouvimos muito falar do poder da oração, geralmente descrita como a força mais poderosa do universo. Ouvem-se com frequência frases como a oração muda tudo, ou a família que ora unida permanece unida. Por toda parte escreve-se ou fala-se sobre isso e nunca se usou tanto a oração. Pessoas já descreveram o poder da oração deste modo: a oração é profundamente simples e simplesmente profunda. O vice-presidente de uma grande empresa imobiliária conversou comigo longamente sobre o poder da oração. Ele disse: este é um mundo mais espiritual do que muitos pensam. As pessoas usam máscaras, hesitando falar da crença delas na oração ou das respostas às suas próprias orações. Depois contou como, em um período recente de enfermidade, os amigos dele supostamente racionais do mundo empresarial o visitaram no hospital e depois em casa e conversaram com ele sobre o poder da oração na restauração da saúde. Mesmo depois que ele voltou ao trabalho, muitos colegas passaram almoços inteiros com ele, falando sobre inúmeras orações respondidas em suas próprias experiências de vida. A oração é natural para o homem. A oração tem sido descrita como o mais constante esforço do homem em conhecer Deus. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a oração é algo natural e não uma prática estranha e misteriosa. Os homens sempre oraram e sempre seguirão orando. Na compreensão primitiva dele, o homem da antiguidade orava para o sol e para as estrelas, para o fogo e para a água, para os animais e as plantas, criando imagens e mitos. Mas certamente o homem primitivo orava. Depois, quando o intelecto do homem se desenvolveu, as ideias avançaram e Deus foi concebido como uma deidade personificada, com emoções e sentimentos humanos, os primeiros hebreus oravam por esse tipo de Deus, um Deus com traços humanos, um Deus que podia ser agradado com oferendas sacrificiais e a quem podiam implorar favores. Para a compreensão espiritual dele não desenvolvida, os primeiros hebreus sentiam que Deus olhava para eles como vermes cobrindo a terra. Há pessoas nos dias de hoje que ainda oram para esse tipo de Deus, não porque ele tem essa natureza, mas por causa da compreensão limitada da real natureza divina.
E aqui, eu que discordei dela tanto lá no 10º capítulo, onde ela diz que Deus fica feliz, que a gente não deve chegar de mãos abanando na frente de Deus, que deve se dar o dízimo para a igreja e para os dirigentes, tudo. Aqui eu concordo com ela, que não é esse Deus humano, não é esse Deus todo cheio de falhas, esse Deus mesquinho que precisa de dinheiro, que precisa de sacrifícios para que a gente deve orar, e sim para esse Deus que está em nós, para essa nossa centelha. É ela, Deus não mandou a gente aqui sozinha, assim, abandonada. Ele não está lá do outro lado, longe, segurando um cajado lá, batendo no chão cada vez que a gente comete um engano. Não, ele está com a gente em todos os lugares. Inclusive, já falei em outro vídeo, que eu gosto muito daquela coisa que diz que quando a gente está pensando que a gente está sozinho realmente, é porque Deus está carregando a gente no colo, que a gente não vê as 4 pisadas exatamente por isso, porque não estamos caminhando, Ele está nos levando. Então eu acredito que é esse Deus que está em nós e está em tudo, é o que responde mais fácil às nossas orações, e é aquele para quem é muito mais fácil a gente orar, a gente alcançar. Todos os homens em todas as épocas oraram de uma forma ou de outra. A humanidade está saindo de uma abordagem primitiva e puramente intelectual de Deus para uma compreensão genuinamente espiritual. Nossos métodos de oração estão mudando, se expandindo e sendo aperfeiçoados. A humanidade está percebendo que Deus não é um ser hostil, com uma personalidade dividida entre o bem e o mal, mas um Deus de amor, princípio imutável do bem supremo que permeia todo o universo. É fácil orar para esse tipo de Deus e comungar com Ele. Aqui foi ela que concordou comigo. Reze por resultados. Ainda que várias leis da prosperidade sejam discutidas neste livro, nunca é demais enfatizar o poder da oração na obtenção da prosperidade permanente e satisfatória. É certo que a pessoa que orar diariamente alcançará bons resultados, porque estará entrando em sintonia com a força mais rica e auspiciosa do universo. Jesus prometeu: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." E aí aqui ele apertou a gente sem abraçar, né? Por que ele foi dizer crendo, né? Porque aí que entra aquela coisinha lá difícil, né? Que quando a gente está com crença limitante, a gente às vezes pede para um Deus que não está tão a fim de ajudar. E aí então, se a gente crê em um Deus diferente do que esse que Jesus Cristo estava dizendo, aí então eu acredito que a nossa oração fica, ela sai do caminho, né? Não sei se eu estou conseguindo explicar direito o que eu entendo. Tudo aqui que eu estou falando é aquilo, é a minha percepção, tá bom? Mas eu acredito que então o que Jesus Cristo quis dizer é isso. Tudo que pedirdes em oração, acreditando, a gente recebe, né? Essa promessa bíblica deixa claro que não há nada de errado em orar pedindo coisas. Muitos não têm usado o poder da oração porque acreditam incorretamente que é errado orar para pedir a Jesus. Jesus não quis dizer que fazer pedidos em oração era a única maneira de orar, ou mesmo que essa fosse a forma mais elevada de fazê-lo. Porém, ele sabia que orar pedindo coisas leva à descoberta do verdadeiro poder da oração. Você então desejará ir adiante, aprofundando-se, desenvolvendo a força das suas orações. Conta-se a história de uma mulher que orava de forma definitiva, pedindo um marido, e ela o conseguiu em 6 semanas. Depois ela orou durante 6 anos pedindo para se livrar dele. Aqui ela está fazendo uma gracinha, então eu vou contar para vocês também uma coisa que eu vi, que eu acho interessante falar, que a gente deve prestar bastante atenção naquilo, como aí nos vídeos anteriores, uma parte lá que ela diz que primeiro que se saber aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que a gente escolhe realmente.
Eu li porque se a gente ficar pedindo, ali pedindo, a gente acaba recebendo. Eu me lembro de um vídeo, de um filme que eu vi uma vez e começava assim, uma cena com uma pessoa, um homem deitado aí numa cama, sendo alimentado por sondas, sendo totalmente vegetativo ali, um estado de semicoma, porque ele não comia, estava ali daquele jeito, em uma casa, e aí começou-se a contar a história. Ele era um músico, ele era cantor em um bar, e um dia ele voltando para casa, depois dessa apresentação, ele sofreu um acidente. E aí a mãe dele, quando ficou sabendo, foi correndo para o hospital e foi para a capela do hospital, se colocou de joelho e ela pediu o tempo todo: não deixe ele morrer, não deixe ele morrer, não deixe ele morrer. E aí ali já tinha passado anos e ele estava ali, ele não estava morto, ele estava ali com ela. Então a gente deve estar prestando bastante atenção aí. Tem 2 pontos que para mim, eu chamei isso a atenção, para mim me ajudou a entender essas 2 coisas, é por isso que eu estou compartilhando com vocês, que me ajudou a ver o amor realmente verdadeiro de uma mãe. Eu acredito que ela não deseja ver o filho naquele estado que ele estava ali. É melhor não tê-lo ali fisicamente perto dela, mas saber que ele está livre, saber que ele está melhor do que estando ali preso naquele corpo totalmente inútil, que não funciona mais. E a outra coisa é prestar atenção naquilo que a gente pede, né? Porque o perigo é se a gente recebe. E aí ela diz, depois que a mulher orou para ter o marido e depois orou para perder, o que essa mulher não percebeu é que quando você ora pedindo, deve buscar a escolha divina, que é sempre a resposta correta e sublime à sua necessidade específica. Deixar aquela abertura, né? Como? Deus, por favor, se for possível, que no caso da mulher do filme, eu acredito que o certo que ela deve ter aprendido com essa lição é, por favor, se for possível, que ele possa continuar vivendo com saúde, que ele possa ganhar a perfeição que ele tinha de movimentos e tudo, mas se for para ele vegetar, muito obrigada pelo tempo que vós me deixaste com ele, muito obrigado por todas as alegrias que eu vivi com ele, mas agora eu permito, eu te devolvo. Eu acredito que é uma coisa mais ou menos por aí, né? É correto e justo orar pedindo coisas caso precise delas, porque você está vivendo em um universo rico que deseja preencher e satisfazer todas as suas necessidades. Entre as figuras bíblicas que oraram pedindo coisas específicas estão Abraão, Asa, Daniel, Davi. Aqui ela cita vários nomes bíblicos. Em várias ocasiões, mesmo Jesus orou pedindo coisas. Tennyson expressou de maneira bastante poética o poder de orar pedindo coisas na frase: mais coisas são conseguidas pela oração do que sonha esse mundo. Emmett Fox certa vez descreveu o poder de orar pedindo coisas. A oração realmente muda as coisas. A oração faz tudo acontecer ao contrário do que aconteceria se a oração não tivesse sido feita. Olha aqui, gente, mas isso tem que prestar atenção. Olha, a oração faz tudo acontecer ao contrário do que aconteceria. Eu acredito que como Deus ele tem muito respeito pelo livre-arbítrio que ele nos deu. Por exemplo, a mãe lá que pediu que não era para deixar o filho morrer, talvez ele fosse morrer e ela fosse conseguir ter aquele aconchego no coração de Deus, ia dar aquele conforto para ela, para que ela conseguisse não superar, mas suportar esse momento. Para ele seria muito melhor. Mas como ela entrou com o livre-arbítrio dela e pediu e implorou, ele não podia fazer nada como deixar porque ele não era ali para ser o fim dele, não é? Não importa as causas da situação, uma quantidade suficiente de oração o tirará de qualquer dificuldade, se você for persistente o bastante em seu apelo a Deus. Aqui eu discordo dessa segunda parte da frase,
que ela diz, porque eu acredito que dessa forma essa frase se contradiz, porque no início diz, faz tudo acontecer ao contrário do que aconteceria. Então, através desse exemplo que eu trouxe do filme, eu acredito que às vezes se o nosso apelo é assim tão forte, a gente pode até conseguir que alguma coisa que não seja o melhor. É por isso que eu gosto da parte que ela diz ali, para deixar em aberto. Como diz a Beth Russo, vida me surpreenda, e como eu faço sempre isso ou algo muito melhor. Quando eu escrevo pedindo alguma coisa, eu deixo sempre, eu termino assim, isto ou algo muito melhor, e coloco vida me surpreenda. Talvez você já tenha ouvido esta velha frase desgastada: ore e tudo ficará bem. Deixe-me compartilhar com você os 4 métodos básicos de oração para que tudo fique realmente bem. O primeiro é a oração geral. Em primeiro lugar, existe a oração geral. Trata-se de uma oração feita ao Deus amoroso e compreensivo do seu próprio jeito. Você pode ficar de joelho ou em qualquer posição confortável. A oração pode ser expressa em voz alta ou silenciosa, como um livro de orações, ou folheando a Bíblia, meditando nas passagens favoritas ou parafraseando-as para satisfazer suas necessidades. Métodos especiais de oração geral. Um bom modo de começar a usar uma oração geral é com o Pai Nosso, considerando cada frase silenciosamente e em voz alta. Os antigos acreditavam que o Pai Nosso era onipotente. Repetiam-no várias vezes, de 12 a 15, sem parar. No Santuário de Lourdes, os que buscam a cura são ensinados a dizer o Pai Nosso 15 vezes enquanto estiverem entrando na água. Acredita-se que o número 15 tenha o poder de dissolver a aflição e a adversidade. Olha aí, ela trazendo, é a segunda vez que ela fala desse poder do número 15 que eu não conhecia. Anteriormente ela falou do poder do número 10. Os números, né, são poderosos. De minha experiência pessoal, conheço o profundo poder espiritual que é contatado e vivificado quando se repete Pai Nosso várias vezes, silenciosamente ou em voz alta. Outro modo efetivo de fazer contato com o poder espiritual da oração é tomar o nome de Jeová do Antigo Testamento ou Jesus Cristo do Novo Testamento e declará-los repetidas vezes. Certa vez, uma dona de casa me contou que o marido obteve muito sucesso nos negócios depois de vários fracassos anteriores. Quando ela começou a invocar e se concentrar no nome Jeová, isso parecia gerar um poder espiritual que liberava novas ideias, ações e resultados. Charles Fillmore escreveu a respeito do nome Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda vive no éter espiritual deste mundo e está em contato permanente com aqueles que elevam os pensamentos a Ele em oração. Dizer o nome de Jesus Cristo libera a mais poderosa vibração. Este é um nome superior a todas as regras e autoridade. É aquele que está acima de todos os nomes, que detém todo o poder dos céus e da terra, tendo o poder de moldar a substância universal. Quando pronunciado, coloca forças em ação e produz resultados, como Jesus prometeu quando disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." E aí eu me lembro aqui que uma história que eu ouvi contar sobre Chico Xavier, que ele tinha uma conhecida que se chamava Valéria e que ela era doente na cama, ela não falava, passou quase que a vida toda, há mais de 20 anos, se não me engano, ela estava ali confinada na cama e que ele ia sempre visitá-la. E ela estava naquele sofrimento assim mesmo, vegetativo, e ele disse que chegou uma vez e falou para ela: "Valéria, fala Jesus, Valéria." E ela não conseguia, ela tentava e ele insistia: "Fala Jesus." E aí ela finalmente falou de uma forma bem difícil, sem pronunciar direito, porque ela não falava, ela falou Jesus, uma coisa assim. E aí depois, logo no dia seguinte, ela morreu. Ou seja, ela foi libertada daquele sofrimento que ela estava vivendo. E aí, depois de um tempo, quando o Chico teve um infarto, se não me engano,
Aí ele estava no quarto quando chegou uma visitante espiritual. E aí ele disse a ela: a senhora sente-se, por favor. E ela disse: por que você está me chamando de senhora? A gente já se conhece. Ele disse: desculpa, talvez seja pela minha idade, eu não me lembro. E aí ele disse: me diz o seu nome, mas diz o seu nome, o seu sobrenome, seu nome de família, porque senão, se for pelo primeiro nome, eu nem vou lembrar também. Aí ela disse: não vou dizer nem meu nome nem sobrenome, eu vou dizer uma palavra e essa palavra vai fazer com que você se lembre de mim. Aí ela disse: Jesus. Aí ele se lembrou que era aquela pessoa, a Valéria, que tinha acontecido essa palavra trouxe essa liberdade para ela, que estava agora ali, um espírito livre que pousou as mãos sobre ele, sobre o peito dele, e ele se recuperou, ficou melhor. Então, o poder de repetir. Eu confesso para vocês que antes de dormir eu começo a repetir Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e quando eu acordo para ir fazer xixi, já vem automaticamente, eu já acordo, aquilo tá rodando na minha cabeça. Outra maneira poderosa de oração invocando o nome, a presença e o poder de Jesus Cristo é imaginá-lo tomando conta de tudo, de qualquer situação ou pessoa que o perturbe no momento. Por exemplo, uma mulher escreveu-me certa vez sobre esse tipo de oração. Durante 20 anos tive como marido um homem que eu odiava cada vez mais. Ainda estou casada com o mesmo marido, mas agora ele é um homem que a cada dia se torna mais amigável e amoroso. Olha, vale a pena a gente prestar atenção, né? Mesmo com todo o meu esforço, eu não conseguia amar aquele primeiro homem. Ele parecia espiritualmente morto, era muito egoísta, bruto, duro, negligente e nada afetuoso. Eu tinha filhos pequenos para cuidar e não conseguia trabalhar para mantê-los. Assim eu tinha que ficar com meu marido. Então comecei a pensar na presença e no poder de Jesus Cristo, imaginando-o atuando na situação. Diariamente comecei a pensar em Jesus Cristo acompanhando meu marido ao trabalho. Eu via Cristo atuando nele e por meio dele, trabalhando com ele e até mesmo almoçando com ele. Eu visualizava meu marido e Cristo juntos, chegando em casa felizes e contentes para mim e para minha família, para refeições bem preparadas. Como resultado, agora, embora eu ainda esteja casada com o mesmo homem, ele na verdade é um novo homem, gentil, atencioso, feliz e amoroso. Neste exato momento, ele está sentado na varanda, assobiando feliz a música Rock of Angels, enquanto conserta a jaqueta de couro para o trabalho amanhã. Trazendo Jesus Cristo devotadamente para a situação, consegui o companheirismo que ansiava ter. Eu amo meu marido de verdade. Gostaria de sugerir às esposas que brigam muito e condenam os maridos que tentassem a minha receita. Olha aí, gente, estando na situação dela, eu acho que vale a pena, né? Porque a paz entre marido e mulher, a paz em casa, com a família, eu acho que é a base de tudo, né? Eu ouvi dizer uma vez até que todos aqueles serial killer, eles tinham tido algum problema com a mãe. Então essa coisa é tão forte, né? Tão impregnada. A família é aquilo que prepara a gente para jogar para fora, para a sociedade, não é? Se está tudo ruim na família, se a gente não está conseguindo uma relação legal com o nosso marido, com a nossa mulher, né? Aí então aqui fica essa dica, né? Às vezes uma oração comum pode ajudar você, outras vezes serão necessárias formas específicas de oração, dependendo da sua demanda. Nesta época em que ouvimos tanto falar da oração afirmativa, geralmente descrita como uma oração científica, e de meditação e oração silenciosas, é bom lembrar que a velha e honesta oração usada de maneira geral não saiu de moda e ainda contém grande poder espiritual. Então, gente, aqui eu fico aqui que agora ela vem... Não, então ainda tem aquilo. A oração cura. Certa vez ouvi um executivo relatar sobre como a oração geral satisfez uma necessidade da família dele.
O filho pequeno havia estado doente, com uma tosse grave por várias semanas. Os médicos não haviam ajudado muito e a tosse persistia. Uma noite, desesperado, esse homem pegou o filho de pijama, foi ao escritório e sentou-se na cadeira mais próxima. Em seguida, ofereceu uma curta oração de agradecimento, porque o filho havia sido curado da tosse e da infecção. Foi provavelmente uma oração similar àquela que Jesus fez antes de Lázaro voltar à vida. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. De qualquer jeito, a criança tossiu mais 2 vezes depois da oração e se recuperou. Este é o poder da oração. E olha, gente, não sei se vocês detectaram aqui, mas olha, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O verbo está no passado, ou seja, é aquela fé que está, como Jesus Cristo disse, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para a montanha mova-se e ela vai se mover, não é? Gente, como seria incrível ter essa fé, não é? Eu acho que deveria ser, que deve ser o máximo, que deve ser deve ser tudo, conseguir ter essa fé que antes de conseguir a gente agradece com certeza que conseguiu. E aí, como esse pai, como ela está contando aqui, a história desse pai, não tem como não conseguir. A oração dissolve a amargura. Uma dona de casa me escreveu sobre algumas das experiências dela com a oração geral. Ela e o marido queriam desesperadamente um bebê. Durante 3 anos, oraram todos os dias, pedindo que a vontade de Deus fosse realizada. A oração foi respondida e agora eles têm uma adorável filhinha. Em outro exemplo, uma dona de casa esteve afastada por muito tempo do pai que havia se divorciado da mãe quando ela ainda era pequena. Um dia, depois de anos sem nenhuma notícia, recebeu uma carta dizendo que ele gostaria de fazer uma visita. Em um primeiro momento, a antiga amargura do passado brotava nela quando pensava que ia ver o pai novamente. Então se ajoelhou ao lado da cama e orou, pedindo que a vontade de Deus se realizasse no assunto. Ela sentiu uma sensação de paz e calma, sendo inspirada a escrever, dizendo que ele poderia ir visitá-la. Quando o pai chegou, ela ficou surpresa ao perceber quanto era compatível com ela, o filho, o marido e a filha. Ela disse: ele foi o melhor hóspede que eu já tive. Eles riram, compartilharam muitas coisas e ficaram muito felizes durante a visita de 10 dias. 6 meses depois, ela ficou sabendo que ele havia morrido em uma cidade distante e que apreciara aquela última e feliz visita à filha. Orando pelo seu casamento. A assistente do tesoureiro de um banco percebeu que já era hora de se casar. Era atraente, com muitos amigos e participava de muitas atividades, mas nunca havia encontrado o homem certo. O zelador ouviu a observação e disse a ela que era muito possível que ela conhecesse a pessoa certa e se casasse em breve. Ele lhe sugeriu que orasse a respeito. A mulher respondeu que já orara muitas vezes sem adiantar. Excitante concordou em rezar novamente se ele a acompanhasse, o que ele fez. Certa manhã, meses depois, ela entrou correndo no banco usando um lindo diamante e anunciando que iria se casar em breve. Orando por trabalho. O músico estava sem trabalho. A banda com quem ele tocava havia recebido um convite para ir à Flórida. Quando chegaram lá, o trabalho prometido não se concretizou e eles ficaram desamparados. Esse músico fez uma oração pedindo que o bem divino intercedesse na questão. Um dia ele e os outros membros da banda estavam na sede do sindicato esperando que aparecesse alguma coisa quando o agente deles ligou de Nova York dizendo que havia conseguido um contrato no Texas. Ninguém do grupo sabia que esse músico acreditava e praticava o poder da oração. Orando por proteção. Uma dona de casa estava na fazenda em meio a uma densa região florestal, enquanto o marido dela estava fora em uma viagem de negócios. Um incêndio irrompeu na floresta, consumindo tudo em volta da propriedade. Como o fogo a cercou, ela não pôde sair para informar o marido de que de qualquer maneira estava em trânsito, não podendo ser alcançado. Então ela orou: Pai, cabe a ti me salvar e salvar minha casa e minha propriedade. Não há nada que eu possa fazer. Em seguida, ela liberou o assunto, foi para a cama e dormiu.
Na manhã seguinte, acordou cedo, descobrindo que só havia uns poucos tocos ainda em chama. Depois de investigar, percebeu que o fogo queimara tudo até os limites da propriedade e tinha parado. Parecia um milagre. Mais tarde, ainda naquele dia, quando o guarda florestal chegou, ele disse: "Não há outra explicação para isso. Você deve ter orado." Mas olha aqui, gente. O fogo estava pegando lá fora. Ela rezou, deitou na cama e dormiu. Gente, eu não conseguiria. O fogo está lá fora, eu ia ficar preocupada, eu ia ficar ali na preocupação. E é isso, não é, gente? É isso. Assim, enquanto a gente está tomando conta, Deus não manda. Então tá, você vai ficar aí. Você me pediu, mas você não vai dormir. Não é isso? Olha que interessante. A oração é dinâmica. Talvez neste momento você esteja pensando como o meu jovem filho certa vez. Um amigo o encontrou na rua e perguntou por mim. Ele disse que eu estava bem com exceção de uma coisa. Só há uma coisa errada com a minha mãe. Alarmado, o amigo perguntou o que era. A resposta foi: ela ora demais. Então o amigo perguntou: aconteceu alguma coisa quando sua mãe ora? Ao que ele se iluminou e respondeu: "Ah, sim, sempre acontece algo quando minha mãe ora." Se você sente que a sua experiência com a oração não foi suficientemente satisfatória ou poderosa e que nada aconteceu como resultado das suas orações, talvez seja porque você precisa desenvolver um tipo mais específico de oração. E aí aqui ela conclui a oração geral e ela vai falar agora dos mais específicos. O próximo é a oração de negação, que é o segundo tipo de oração, tá bom? Então eu fico aqui nesse vídeo com essa parte da oração geral, tá? Que possa ser contribuição, que possamos, como diz, pensar, meditar sobre isso que ela disse, sobre o poder da oração e ver especificamente que a oração não tem poder nenhum se ela não vier revestida de fé, não vier revestida de confiança naquele poder maior que está em nós e que rege tudo e todos. Que se a gente solta, como o professor Hélio Couto diz, nas mãos de Deus, aí não tem para ninguém, né? Tá bom, gente? Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui nesse vídeo e espero muito, muito mesmo ver vocês no próximo. Obrigada, tchau!